Programa Conexão Gospel. Olá pessoal, boa tarde, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Conexão Gospel TV. Quero mandar um abraço para todo o povo de Deus que nesse momento está nos assistindo aqui, e o que nós queremos é que o Senhor te abençoe e derrame bênção sem medida sobre a tua vida. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra bem na divisão da alma e do espírito. Então neste momento eu queria convidar você que está em casa nessa tarde maravilhosa a abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, no capítulo 16. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida deste grande homem de Deus, que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Na Bíblia nós podemos observar 3 homens que Deus mesmo colocou um adjetivo para ele. O primeiro foi Salomão, o homem mais sábio que já existiu. O segundo foi Moisés, o homem mais manso da terra. E nós vemos Davi, um jovem, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Bom, 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Pois eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. O versículo 7 diz assim. O versículo 6, aliás, diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este a quem Deus quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência e nem a sua altura, pois eu o tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós começamos a observar, meus queridos, que Deus, ele ungiu Saul como rei, o primeiro rei de Israel. Mas só que Saul, ele desobedeceu a uma ordem de Deus. Então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul. Então o trono dele, ele perdera naquele momento, porque ele não soube obedecer a ordem do Senhor. Então havia uma necessidade de outro rei ser ungido, de outra pessoa ser levantada agora não pelo povo, mas pelo próprio Deus, para governar a nação de Deus, a nação de Israel. E Deus, ele falou com o profeta Samuel, que Samuel fosse na casa de Jessé, porque o futuro rei, o próximo rei de Israel, viria da vida da família de Jessé. Chegando Samuel viu Eliabe, o filho de Jessé, um homem forte, um homem já trabalhador rural, um homem agricultor, que era forte assim, e Samuel pensou que era ele pelo seu porte físico, mas Deus o repreendeu quando ele disse assim: Olha, Samuel, você está enganado. Você pode ver como o homem está vendo, o físico, mas eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que é o estereótipo, mas eu vejo o coração. Queridos, Davi, naquele momento, ele estava sendo escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Davi era um jovem, talvez um jovem como você, talvez um jovem cheio de sonhos. Davi, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas e muitas vezes passava longos tempos fora da convivência da família, porque ele vivia no pasto, vivia distante, cuidando do rebanho das ovelhas. Então, Samuel disse assim: Olha, você não tem mais nenhum outro filho? Aí Davi veio, Jessé mandou chamar, e ali ele ungiu rei de Israel. Um tempo depois, o rei Saul estava sendo atormentado por um espírito e ouviu falar de um jovem que tocava harpa, tocava um instrumento muito bonito, e que ao som da harpa aquele espírito ia sair de dentro de Saul e ele poderia dormir em paz. E Saul mandou chamar Davi, e foi essa ponte que Deus usou para unir Davi a Saul, um rei que estava sendo deposto, e o futuro rei da nação de Israel. Queridos, nós podemos observar que Davi, por ser jovem, por ser muitas vezes um menino na visão de muitas pessoas, Davi, ele foi desacreditado muitas vezes. E nós podemos observar, primeiro, Davi foi desacreditado pelo seu próprio pai. O pai de Davi mostrou todos os filhos, mas quando foi para apresentar Davi, ele disse assim: Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele colocou um obstáculo, porque nem ele acreditava que seria Davi o futuro rei de Israel. Mas, como Deus vê o coração do ser humano, Deus escolheu Davi. E naquele momento ele ungiu Davi na presença de todos. E nós podemos observar que Davi sempre foi um homem corajoso.
Davi sempre foi um homem, um jovem de atitudes, ele tinha atitudes. Deus, quando olhou para Davi, Deus não olhou o porte físico de Davi, Deus olhou o coração. Ele era um homem apaixonado, ele era um homem que gostava de estar na presença do Senhor. Aconteceu um tempo em que um gigante chamado Golias, ele estava aterrorizando o povo, e ninguém tinha coragem de enfrentar. Esse gigante estava desafiando quem poderia lutar e quem poderia vencê-lo. E Davi, quando soube, ele disse assim: quem é esse incircunciso para afrontar o Senhor dos Exércitos? Pois eu mesmo vou lutar contra ele. E de repente Saul respondeu: olha, Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Quando Davi se comprometeu em lutar com Golias, o próprio rei Saul não acreditou que Davi fosse capaz de vencer essa luta. Humanamente seria impossível Davi vencer essa luta. Aí Davi respondeu, no versículo 34 do capítulo 17. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, e eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e o livro da ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um urso e um leão. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou o Senhor dos Exércitos. Davi era um homem de coragem. Davi enfrentava lutas que nem o pai de Jessé sabia. Ele cuidava das ovelhas, de vez em quando chegava um urso, de vez em quando chegavam também um leão para matar as ovelhas. Ele corria, enfrentava o urso, enfrentava o leão e salvava a vida da ovelha. Aquele jovem já estava sendo treinado para a guerra. Começou a luta. Quando Davi se aproximou de Golias para lutar, diz assim o versículo 41. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. E Golias olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Nós podemos observar que o profeta Samuel não acreditou, que o pai Jessé não acreditou, que Saul também não acreditou nele, e que até o inimigo não confiava nele. Queridos, Davi não confiava na sua própria força. Davi não confiava na sua própria experiência. Davi confiava em Deus, que poderia vencer essa batalha, que poderia vencer essa luta com ele. Muitos achavam que Davi era menino, mas para Deus Davi nunca foi menino. Deus, quando quer usar, Deus não importa se é criança, se é velho, se é jovem. Deus quer usar uma pessoa que tem um desejo de transformar este mundo para ele. Deus quer usar pessoas corajosas. O profeta Jeremias também disse assim: Senhor, eu não passo de um menino, como que eu vou falar? O Senhor repreendeu ele e disse assim: Jeremias, nunca mais diga que você é um menino. Vai e faça tudo o que eu mandar você fazer. Deus gosta de usar menino. Se algumas pessoas te acham um menino, se algumas pessoas acham, porventura, que você não vai conseguir, querido, não olha para a tua força, não olha para a tua posição, não olha para o teu estado civil. Vai na força do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele é contigo. E nós podemos observar, queridos, no versículo 45 do capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, eu não sei qual o problema que tem batido à tua porta. Eu não sei qual o gigante que tem te afrontado. Eu não sei qual é a crise psicológica que você tem passado. Eu não sei qual a crise financeira ou espiritual que você tem passado. Querido, não vá com armas materiais. A Bíblia diz que, embora estando nós na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e destruir qualquer conhecimento que se opõe ao conhecimento de Deus. Queridos, Davi, ele não foi com espada, Davi não foi com lança, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. Que em 2011 você nunca pare de lutar, que em 2011 você nunca venha fracassar, que em 2011 você nunca venha se prostrar diante de qualquer gigante que venha bater à tua porta. Deus te chamou para vencer. Davi tinha tudo para desistir. Davi tinha tudo para viver trancado no quarto escuro, porque foi desacreditado pelo rei,
foi desacreditado por quem o amava e também desacreditado pelo próprio inimigo. Talvez a tua família não acredite mais em você. Talvez os teus pais não te valorizem. Talvez os teus irmãos não te deem valor. Talvez na tua empresa que você trabalha, no teu trabalho, ninguém acredita no teu potencial. Mas Deus acredita. É Deus quem te capacita. Ele diz: não temas, filho meu. Eu sou contigo. Jesus Cristo é contigo. Davi não se deixou abater por isso, mas Davi foi valente. Seja um valente de Deus. Nunca pare de lutar, persevere. Que esse ano você não desista daquilo que é teu. Que esse ano você não venha parar pelo caminho. Que esse ano você não venha pular do barco. Conquista a vitória. Deus tem uma vitória para você. Ele deu vitória a Davi. Ele dará vitória na sua vida também. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Muito bem, então em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche teus olhos, onde quer que você esteja. Deus te ama. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos, Senhor, pedir uma bênção sobre cada telespectador que nesse momento ouviu esta mensagem, Deus. Que esta mensagem venha abençoar vidas, Senhor. Vem quebrando todo o jugo e vem dando vitória. Vem liberando tua vitória sobre essas famílias, Senhor. Repreende toda dor. Dá uma semana abençoada para cada pessoa, Deus. Em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos vitória para você. Receba a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Amém.